Evangelho, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a abertura da segunda parte do Evangelho de São Lucas. A primeira parte começa no 4º capítulo e se estende até quase a conclusão do 9º capítulo, onde estamos hoje, é a parte relacionada ao ministério de Jesus na região da Galileia. Nós acompanhamos durante algumas semanas a leitura dos acontecimentos relacionados a essa primeira parte da narrativa do Evangelho. Agora, Lucas marca um momento importantíssimo que dá início à segunda parte de sua narrativa, que é o ministério de Jesus durante a subida para Jerusalém. E a terceira parte será o ministério de Jesus em Jerusalém. A segunda parte, ela tem uma extensão significativa. São praticamente 10 capítulos. Do capítulo 9, o final do capítulo 9, onde nós estamos hoje, versículo 51. Então, o capítulo 9 se encerra no versículo 62 e vai se estender até o primeiro trecho do 19º capítulo. É uma parte muito extensa, como o padre acabou de falar, que corresponde a 10 capítulos, e nela estão diversos ensinamentos de Jesus, narrados em episódios sequenciados, e muitos deles inéditos, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, o testemunho do Pai misericordioso, o fariseu e o publicano, no capítulo 18, a conversão de Zaqueu, no capítulo 19. Então, o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, é considerado o Evangelho da misericórdia de Deus, que fala sobre a universalidade da salvação pregada por Jesus, da alegria, da conversão dos corações, o Evangelho que apresenta a humanidade do Senhor, que mais observa para nós os sentimentos de Jesus, as reações de Jesus, mas, sobretudo, a sensibilidade de Jesus diante do sofrimento. Ao mesmo tempo, o Evangelho da alegria. Por quê? Porque é Cristo quem traz a salvação. A decisão de Jesus hoje, no versículo 51, ela é apresentada por Lucas de uma maneira pitoresca e com uma grande relevância. Se nós observarmos com atenção, Lucas escreve assim: quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho em direção a Jerusalém. Então, após um longo caminho na Galileia, passando pela Samaria, que é o que vimos hoje, o Senhor vai chegar à cidade de Jerusalém. Mas hoje ele toma uma decisão. Completou-se o seu tempo, chegou o tempo da Assunção, o tempo da Ascensão, o tempo do Senhor subir para junto do Pai. Mas, então isso se conecta diretamente com a Ascensão, Padre? Sim, mas existe aqui uma particularidade na forma como o evangelista nos apresenta. Jesus está caminhando
para Jerusalém, uma subida, né, para a cidade de Jerusalém, e isso já é o símbolo dessa Assunção, o tempo da Assunção, o momento em que Jesus Cristo, abandonando o mundo, vai para os céus, marcado por essa subida a Jerusalém, se manifesta no ato salvífico da cruz do Senhor. A cruz é também chamada glória e exaltação de Cristo. Então Jesus caminha em direção à sua ascensão, caminha em direção à sua glória. Se a ascensão é o momento da glória do Senhor, ele caminha em direção à sua glória. Ele toma com toda a liberdade e com toda a sua consciência, ou seja, voluntariamente, ele abraça o desígnio do Pai e caminha em direção à sua paixão, morte, ressurreição e, finalmente, ascensão gloriosa aos céus. Não se separam nenhuma dessas realidades no mistério da salvação. Caminhar em direção ao lugar que o Senhor preparou no céu para nós significa tomar com liberdade para si a vontade e os desígnios de Deus. Também nós, em Cristo, estamos caminhando para Jerusalém celeste. Também eu e você estamos caminhando em direção a essa pátria. Por isso a importância do texto de hoje. É hora de recordarmos essa decisão do Senhor. Tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Todos os dias nós somos chamados a renovar essa decisão resolutamente. Também eu estou caminhando para o céu, o que significa também eu abraço incondicionalmente a vontade de Deus para a minha vida, os desígnios do Pai para a minha vida, e vou seguindo o itinerário que me leva através da paixão, até que eu entregue a minha vida para com Cristo ressuscitar e com Ele estar no reino dos céus. Não é assim que os santos nos ensinaram? Não é assim que o catecismo da igreja nos ensina? Todo aquele que tomar a sua cruz e me seguir, esse permanecerá com o Senhor. Então também eu e você somos chamados à mesma decisão do Senhor, como esse trechinho do versículo 51 é marcante para nós, porque nele se encontra todo, ou seja, esse chamado ao mistério da paixão, ao mistério da nossa salvação. E também nós somos chamados a viver dessa forma, como o versículo 51 nos propõe. Estamos chamados em Cristo a estarmos com o Pai na glória dos céus. Para isso, tudo começa com uma decisão resoluta da nossa parte de abraçar os desígnios e a vontade de Deus e a cada dia caminharmos segundo o itinerário que Ele nos leva, através da paixão, através da entrega da nossa vida, através da morte, através da ressurreição e, por fim, reinaremos com o Cristo nos céus. E olha o que está acontecendo nesse caminho, né? Jesus parte e atravessa a cidade da Samaria. Aqui tem um particular que eu queria pontuar com vocês. Eu falei ainda há pouco. O ministério de Jesus se desenvolve na Galileia, passa na região de Samaria e vai para Jerusalém. E na Samaria o Senhor foi rejeitado. Depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, também composto por Lucas, de Jerusalém, o anúncio do Evangelho segue para Samaria e ele vem acolhido. Olha que maravilha. E é da Samaria que ele parte e se difunde sobre os 4 cantos da terra. O que isso quer nos dizer? Há sempre esperança. Há sempre esperança. Os samaritanos rejeitaram Jesus porque viram que Jesus estava caminhando para Jerusalém.
existia uma grande rivalidade e hostilidade cultural, histórica e religiosa entre os samaritanos e os judeus por conta de episódios do 8º século antes de Cristo, pela ocupação assíria e pela, digamos assim, mistura que houve entre a fé nos deuses assírios e a fé no Deus de Israel. E desde então, os judeus não viam com bons olhos e consideravam que os samaritanos haviam traído a fé no Deus verdadeiro e não concediam a eles um direito, digamos assim, de reconciliação. Porque historicamente, por conta dessa hostilidade, eles não aceitavam que a cidade de Jerusalém, que o templo de Jerusalém, fosse o único lugar onde o Deus vivo poderia ser adorado. Porque durante o tempo do exílio, eles construíram em Garazim um lugar de adoração e de culto no Monte Garazim. Enfim, isso tudo fala de uma grande hostilidade contra aquilo que Deus nos propõe. Como assim, Padre? Eles não estão querendo acertar cada qual do seu modo? Sim. Mas eles estão buscando acertar, ou seja, fazer o que é agradável a Deus e defender a justiça, estabelecendo hostilidades, inimizades e, sobretudo, consolidando atitudes de vingança. E o Senhor não está nesses lugares. Quando nós fazemos essas escolhas, o Senhor não escolhe conosco. Dizia Santo Ambrósio, eu vou pegar aqui o trecho. Aos poucos, os apóstolos vão aprendendo que o céu, pelas coisas de Deus, por ser o lugar das coisas de Deus, não deve ser áspero nem violento. Em relação a que Santo Ambrósio comenta isso? Em relação à atitude dos discípulos, que não fazem outra coisa diante do rechaço dos samaritanos de pedir a Cristo o direito de vingança. Porque eles estavam rejeitando o Filho de Deus, que pedia um lugar para estar enquanto subia para Jerusalém. Bom, eles viam ali o rei que subia para Jerusalém para estabelecer, enfim, o seu reinado. E como assim eles rejeitam aquele que estava claríssimo como sendo o novo Davi, o rei Messias, que veio para estabelecer a comunhão e a paz? Bom, muito bem. O que está acontecendo aqui é que, na verdade, os discípulos não conseguiram ainda compreender que o Senhor veio para salvar a todos. Como assim, Padre? O Senhor não quer que se percam. Vocês repararam a humildade de Jesus? E para isso ficar ainda mais claro, Lucas fez o que fez. A narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a Samaria acolhendo Cristo ressuscitado. Olha que paradoxal. Os samaritanos não acolhem Jesus, o Nazareno, que sobe para Jerusalém, para a festa da Páscoa, ele que é o Filho de Deus e que será o Cordeiro Pascal da nossa salvação. Entretanto, em Jerusalém, os seus discípulos o abandonam. Se os samaritanos o abandonaram antes, os seus discípulos o abandonam depois. Mas em Jerusalém, eles encontram o perdão e a misericórdia e recebem o Espírito Santo e se tornam testemunhas da ressurreição. São reconciliados pelo próprio Senhor, recebem o Espírito Santo e o que acontece logo em seguida? Eles de Jerusalém partem para Samaria. E o que se passa na Samaria? Com o anúncio do nome de Jesus, o arrependimento, a reconciliação, o perdão, o acolhimento do nome de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Olha a composição em grande, é a composição mais ampla que Lucas está mostrando para a gente. Às vezes, em algum momento, aquele a quem você desejaria tanto ver acolhendo o nome do Senhor, não o acolheu ou não se abriu para Cristo.
Muito bem. Vamos olhar o gesto que o Senhor teve. O Senhor teve paciência e humildade. Ele repreende os discípulos porque o coração deles se deixa levar pela maldade de querer, através do espírito de vingança, impor um mal e um flagelo sobre os outros. Se apressaram em desejar o mal punitivo contra os outros, mas deixaram de lado a misericórdia. Jesus, ao adverti-los, impede que eles permaneçam olhando para o mal que desejaram. E dessa forma, acompanhando a paciência de Cristo, eles vão aprender a ser misericordiosos. Mas primeiro, em Jerusalém, vão provar da própria vergonha. E vão viver, por primeiro, um caminho de arrependimento. Também eles irão se desiludir diante de si mesmos a respeito do que pensaram e desejaram, para conseguirem, com liberdade e sob a ação do Espírito Santo, abraçar os planos de Deus. E agora, com essa experiência e esse testemunho do Senhor, após terem testemunhado a misericórdia infinita do Senhor por todos os povos, no seu sacrifício redentor, após serem alcançados por essa misericórdia e terem se convertido de suas faltas e reconhecido Cristo verdadeiramente bom pastor, Filho do Deus vivo, que veio para salvar, agora estão prontos para voltar a Samaria. E dessa vez se cumprirá o que João pediu, que venha fogo do céu, mas não um fogo que destrói e consome pelas chamas, mas um fogo que transforma, o fogo do Espírito Santo. E os apóstolos, quando retornam a Samaria, enfim se cumpre o fogo do céu, mas não o fogo para destruição, o fogo para transformação, o fogo do Espírito Santo, que veio para consolidar a misericórdia, perdoando os pecadores e derramando sobre eles o dom da fé, pelo anúncio da salvação. E através do acolhimento, por esse mesmo Espírito, foram inflamados e guiados por todas as partes, aos quatro cantos da terra. Aquela que outrora não acolhera, agora canta as maravilhas do Senhor. Isso é lindíssimo, né? Diz a verdade. Rapaz, é bonito demais. É bonito demais. A delicadeza de Lucas na composição do Evangelho e essa passagem de acontecimentos, para a gente ter a ideia de como isso é presente em Lucas, por exemplo, esse rechaço dos samaritanos que aparece agora, na segunda parte do Evangelho, recupera também o rechaço que Jesus sofreu na cidade de Nazaré. A missão dos 72, que vai ser narrada agora nesse segundo capítulo, ela faz eco, ela evoca e se relaciona à missão dos 12 da primeira parte do Evangelho. Assim como a incredulidade das cidades que Jesus vai advertir no 10º capítulo é, em paralelo, recorda a incredulidade das gerações que Jesus, no 7º capítulo, condena em uma de suas ações como pregador. Então, o tempo inteiro, Lucas está jogando com essas imagens e, desse modo, de uma maneira quase poética, nos ajuda a perceber todas essas passagens. E Samaria vai ser o palco de uma dessas passagens. Samaria e Jerusalém, né? E a Galileia dos gentios, ou seja, a imagem do mundo inteiro. Da Galileia, através da Samaria, Jerusalém, de Jerusalém, através da Samaria, a Galileia, ou seja, ao mundo inteiro. E com essa particularidade que nós tivemos a chance hoje de dividir, tivemos a chance hoje de partilhar, para enriquecer ainda mais o nosso gosto por ler a Sagrada Escritura e por estar atento a todas essas nuances que o Santo Evangelho nos entrega, para que a gente vá crescendo sempre mais no conhecimento das coisas de Deus.
Juntamente com essa meditação do texto de hoje, depois, agora abrimos, a segunda parte e vamos percorrer diversas passagens que são muito marcantes e emblemáticas porque acontecem apenas como narrativa no Evangelho de Lucas. Eu queria pegar esse paralelo tão delicado de São Policarpo. Quem é São Policarpo? São Policarpo é um bispo e mártir que escreveu a carta aos Filipenses, instruindo aos Filipenses a respeito do caminho na fé. Na liturgia das horas nós começamos, se eu não me engano, foi nesse domingo com a saudação, isso mesmo, a leitura da carta de São Policarpo aos Filipenses. Hoje tem um outro trechinho que nos ajuda, ele começa falando sobre os sacerdotes, que nos faz recordar os 2 últimos dias em que meditamos a respeito da caridade e que também nos ajuda a maturar mais essa sensibilidade transcendente que nós vimos hoje no comentário do Evangelho. Como assim, padre? Qual sensibilidade transcendente? Um episódio concreto e um episódio, poderíamos dizer, negativo, a rejeição de Jesus no povoado da Samaria. E Jesus diz, andemos para um outro povoado. A atitude de Jesus anuncia um acontecimento maravilhoso. Mas como assim, padre? A paciência misericordiosa de Jesus vai, ali naquele momento, se queremos colocar desse modo, vai gerar um fruto bendito. A terra que o rejeitou será a terra que irá acolhê-lo. Mas a passagem da rejeição ao acontecimento não aconteceu sem o sacrifício de paciência e misericórdia do Senhor. Então, o gesto de paciência e de misericórdia do Senhor é o anúncio de uma grande maravilha que Deus vai realizar. Coloca agora você, a sua vida, eu coloco a minha vida numa experiência como essa. Nós temos essa leitura transcendente. Às vezes a gente acredita que a paciência e a misericórdia é só para conseguir lidar com aquele problema que a gente está passando e está incomodando. Mas a gente consegue ver numa atitude como essa, que escolhemos cumprir junto com Jesus, por exemplo, de ser paciente e misericordioso, como um pré-anúncio de uma maravilha que está por acontecer. É uma realidade que transcende aquele momento, que está por vir. E ali está anunciado essa paciência, essa misericórdia que estão acontecendo naquele momento, não se limitam a ser uma resposta ao fenômeno do rechaço que foi aplicado contra Jesus, mas é um anúncio, um pré-anúncio de um acontecimento que transcende aquele momento maravilhoso, muito maior e sublime. E aquele ato de paciência e de misericórdia, ele está anunciando, mas ao mesmo tempo é a primeira passagem para o avenimento, ou seja, para a chegada dessa maravilha, para que aconteça esse grande milagre, esse grande prodígio de Deus. O quanto nós já conquistamos essa consciência de que cada vez que escolhemos com Cristo viver um sofrimento, passar através de uma penúria, nós não apenas estamos encontrando meios para suportar aquele problema e para responder aquele problema, mas estamos anunciando e realizando as bases para um acontecimento sublime, que é a graça de Deus a transformar aquela família, aquele coração, aquela realidade que ali está. Já estava no coração do Senhor o desejo de ver a Samaria como lugar, como trampolim do anúncio, como a passagem por onde vai se difundir o anúncio da salvação em todo o mundo. Olha que fantástico! Então, dito isso e pegando esses pontos que são muito significativos, merecem a nossa reflexão, como a gente precisa
ter essa sensibilidade de que nos acontecimentos do nosso cotidiano se revela ali tanto do poder de Deus, tanto das ocasiões de Deus, se revela tanto também daquilo que Deus pretende realizar e, por fim, quer realizar na nossa história e nos faz participantes. E cada vez que a gente escolhe junto com Ele, o fruto e o efeito dessa escolha não é apenas a resistência ou a assistência para um momento difícil, mas é o primeiro passo na passagem em vista daquela salvação que o Senhor quer edificar em favor daquela pessoa, daquela realidade. Poxa, se pensássemos assim com essa clareza em todos os momentos, daríamos passos largos na nossa vida de santidade. E que o Evangelho de hoje nos ajude a recuperar essa sensibilidade tão importante. Então, leio esse trechinho da carta aos Filipenses de São Policarpo. Cristo deu-nos o exemplo com a sua vida. Sejam os presbíteros inclinados à compaixão, misericordiosos para com todos. Reconduzam os que se desviaram do caminho, visitem todos os enfermos. Não se descuidem da viúva e do órfão ou do pobre, mas sempre cheios de solicitude para o bem diante de Deus e dos homens. Evitem a cólera, a acepção de pessoas, o julgamento injusto também. Repilam para longe toda avareza, não deem logo crédito contra alguém, não sejam demasiado severos ao julgar, certos de que todos nós somos devedores do pecado e que também temos contas a prestar. Se, portanto, suplicamos a Deus perdoar-nos, devemos também nós perdoarmos-nos uns aos outros. Pois estamos diante do Senhor e dos olhos de Deus e teremos todos de comparecer perante o tribunal de Cristo e cada um prestará conta de si. Desse modo, servimo-lo com temor e todo respeito, como nos ordenou Ele e os apóstolos, que nos anunciaram o Evangelho, como também os profetas que predisseram a vinda de nosso Senhor. Atentos, meus irmãos, façamos todo o bem. Afastemo-nos dos escândalos, dos falsos irmãos e daqueles que usam o nome do Senhor com hipocrisia para construírem seus próprios benefícios e induzem ao erro os homens através da superficialidade. Perseveremos sem cessar em nossa esperança e penhor de nossa justiça, que é Jesus Cristo. Em seu corpo, Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Ele que não cometeu pecado, nem se encontrou engano em sua boca. Mas por nossa causa. Para quê? Para que vivamos nele. Tudo suportou, para que possamos tudo entregar a Ele. Sejamos, por conseguinte, imitadores de sua paciência. E se sofremos por seu nome, nós lhe daremos glória. Foi este o exemplo que nos deu em si mesmo, e nós cremos que tudo que com Ele vivemos, com Ele participaremos nas alegrias do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Policarpo, de São Lucas e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.